Vamos esperar aqui o pessoal ir entrando. O Instagram informando que estamos ao vivo. Pessoal, o bate-papo de hoje muito significativo, muito importante e necessário, viu? Ainda mais para esses tempos de redes sociais. Vou conversar hoje com o Rodrigo Camargo. Ele é treinador mental, jornalista, advogado, idealizador do Instituto DHIS, que também é pautado em desenvolvimento humano. Vou esperar só mais um pouquinho. Ele já está aqui. E aí a gente inicia. Lembrando também que a live vai ficar gravada, tá bom? Aí vocês podem enviar para quem vocês quiserem. Podem assistir novamente, né, esse conteúdo. Só mais um instantinho para o Instagram avisar o pessoal. Já tá aqui que tá avisando. E vamos começar. Boa noite! Boa noite, Ju, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo jóia também. Honrado, viu, pelo convite, poder estar aqui com você. Falar de um tema tão importante como esse, né? Então, Rodrigo, ainda mais nesses tempos de redes sociais, né, em que tudo é muito exposto, onde o jardim do outro é sempre mais verde, né? Eu achei de extrema relevância a gente trazer à tona esse assunto, que é pouco falado. Exatamente. E o quanto que a gente é educado, né, para esse hábito de comparação, né? Então, tudo isso a gente vai promover essa reflexão, né? Sempre lembrando que reflexões são importantes desde que a gente se disponha a compreendê-las sem bloqueio, né? Porque muitas vezes a gente participa de reflexões importantes, mas sem disponibilidade ou sem disposição de desbloquear para que a gente possa dizer, não, isso eu quero mudar na minha vida, isso eu quero colocar em transformação. Então, porque senão não adianta, né? São conteúdos que a gente tem acesso, mas que não falam dentro de nós, né? Exatamente. Quando a gente torna consciente uma coisa que a gente tem o hábito de fazer, está disposto a olhar para aquilo, aí sim vem a transformação. Exatamente. Não é um processo tão fácil, né? É um processo Não. terapêutico, né? Bem terapêutico isso. No Instituto DIS, a gente costuma dizer que todo processo de transformação, Ju, é um processo de desconstrução. Então, exige de nós, né, uma resiliência tremenda, exige de nós uma disponibilidade, uma disposição tremenda, um desapego tremendo, né? Então, quer dizer, esse processo não é para qualquer um. Mas a primeira coisa que a gente fala, assim, que é muito importante, é que a gente precisa entender que nós não estamos nessa vida a passeio, né? A gente não está nessa vida a passeio. Então, tem muita gente que fala, né? A vida é curta, né? Beleza, a vida é curta. E o que você faz com isso? Você percebeu que a vida é curta. Então, a vida, quando a gente passa distraído por ela, a gente não percebe o principal das coisas, né? Por isso que eu falo assim, a gente tem que recuperar aquela curiosidade de criança, né?
A criança, quando a gente fala que a criança está distraída, não, a criança não está distraída. A criança está sempre se apegando em algo que ela acha novo. Agora, os bloqueios que são impostos na gente, a gente já fala assim, ah não, isso é desinteressante. Sabe o tal do preconceito? Né? Sim. Então, ah não, isso é desinteressante. Então a gente acaba sempre ficando nas mesmas linhas, nos mesmos ambientes, e isso não traz para a gente transformação alguma, porque a gente vai se abastecendo das mesmas coisas. Né? E isso é muito ruim, isso é muito ruim. Ô, Ju, se eu estiver falando demais, você me corta, tá? Não, eu adoro ouvir pessoas, eu adoro aprender, porque inclusive eu ia falar isso, porque assim, esse projeto da live é justamente para que o meu público e o seu, as pessoas ouçam pessoas que sabem mais de um determinado assunto. Porque não adianta você falar assim, eu sei tudo e vou passar pela vida. Tem que ter aquela humildade de reconhecer e que algumas coisas outras pessoas são melhores, né? Que nós. Não tem, e assim, eu acho que o grande barato, eu acho que o grande barato de toda e qualquer conversa é justamente essa disposição de aprender, né? Tem um psicólogo argentino chamado Walter Rizzo, e ele fala uma coisa que eu acho muito importante, me chamou a atenção, sabe essa coisa que eu acabei de falar, negócio da curiosidade de criança, né? Tudo chama atenção, né? Então, e o Walter Rizzo, ele fala que nós sempre buscamos o poder da memória. Todo mundo quer ter memória boa, né? Mas na vida também é importante ter o poder do esquecimento, né? O poder do desapego. Então, quando eu me disponho a esquecer padrões, quando eu me disponho a esquecer hábitos, né? Esquecer efetivamente, reprogramar esses hábitos. Então, na verdade, aí sim eu estou disposto a essa transformação. Né? Então, tudo isso é muito bacana, tudo isso é muito bacana. Rodrigo, agora sim, voltando, nós fizemos essa abertura, né, para que as pessoas, para acolher, para falar que todo mundo precisa de atenção em alguns determinados pontos da vida, porque senão atravanca, não vai para frente. E o que você acha que gera mais comparação nos dias atuais nas pessoas e que, consequentemente, gera uma angústia, uma ansiedade, assim, imensa? Vamos lá, Ju. Eu penso o seguinte, a nossa educação, quando eu falo a nossa educação, eu falo a minha, a sua, dos nossos pais, dos nossos avós, né? O processo educacional hoje, aliás, se a gente parar para pensar, os jovens do século XXI estão sendo educados por professores do século XX com a metodologia do século XIX. Né? Por mais que se agreguem tecnologias, se você pegar a programação, é terrivelmente comprometedor, porque a nossa educação ela é justamente programada para a comparação. Se você pegar, por exemplo, desde o momento que você entra na escola, você entra focado no quê? No vestibular. Você tem que aprender as matérias, você tem que aprender, por quê? Para ser melhor com o coleguinha. Aliás, para ser melhor do que o coleguinha. Né? Então, esse processo educacional que faz com que a gente busque essa comparação constante, e é uma comparação nociva, né? É uma comparação nociva porque ela visa a competitividade. Ela, no processo, por exemplo, educacional, na questão do vestibular, eu começo a entender que eu preciso ser melhor do que o fulano, eu preciso ser melhor do que o cicrano, e aí eu começo a me comparar com o que ele está fazendo de melhor do que eu, e aquilo que eu acho, e aquilo. Então, quer dizer, eu vou treinando esse hábito desde muito cedo. Desde muito cedo. E deixa eu contar uma coisa que é crucial nesse processo. Os grandes responsáveis por esse estímulo são os pais. São os pais.
Então, os pais são os primeiros que muitas vezes falam, ah lá, ó, o fulano dá beijo na mãe, você não dá. Ah lá, o fulano abraça o papai, você não. Né? Então, isso desde muito pequeno, ah lá, o fulano come alface, você não. Né? Então, a vontade de dizer desde pequeno, o ideal é dizer, mamãe, foda-se o fulano. Entendeu? Foda-se fulano. Porque o fulano é fulano e eu sou eu detesto alface. Né? Porque, a não ser que se criem novos hábitos, enfim. Mas os pais, desde pequeno em casa, a gente já começa nesse processo. Então, é importante essa percepção, Ju, e aí vem uma ideia também muito bacana de perceber que já tem escolas, né, e eu posso dizer isso porque, através do trabalho no Instituto DIS, já tem escolas, como, se você me permite dizer, a Escola SEB, aqui em Ribeirão, que já faz esse trabalho com os alunos. Já faz o trabalho para você ter uma base, a gente faz trabalhos constantes com alunos do 8º e 9º ano do ensino fundamental e do 1º e 2º ano do ensino médio, né, na Escola SEB. Justamente reprogramando esses hábitos, entendendo que essa comparação ela é nociva. A comparação para a competitividade ela é sempre nociva. Então a gente acaba, por exemplo, na nossa última intervenção com esses alunos, o nosso tema foi novas sintonias. Então, ao invés da comparação, a nova sintonia seria a inspiração. Então eu vejo fulano fazer uma coisa bacana, eu não me comparo, eu me inspiro. Entendeu? Porque, para a gente ir por partes, quando eu faço essa comparação nociva de competição, eu acabo sofrendo muito com isso. Porque cada um tem as suas habilidades. Eu estou falando isso no campo agora educacional. Cada um tem as suas habilidades, cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu propósito. Então, quando eu ponho o meu olhar muito no outro, eu me esvazio de mim mesmo. Eu vou me abandonando. Eu vou me abandonando no processo, porque o meu olhar está constantemente no outro. E isso acaba sendo perigoso, e aí eu faço aqui um adendo dos 7 pecados capitais, né, onde está a inveja. Né? A inveja é justamente uma comparação constante de alguém mal sucedido, que tem um olhar constante no outro. E essa inveja chega a ser perigosa se você pegar casos, por exemplo, da psicologia criminal, né, pessoas que mataram o ídolo, por exemplo, mataram o ídolo justamente começou na questão da comparação. Eu quero ser aquela pessoa. E como eu não consigo ser aquela pessoa acaba me torturando. Aquela pessoa acaba sendo um mal para mim. Então eu preciso matá-la. Eu preciso eliminá-la de qualquer forma. Então acaba se tornando uma psicopatia que já começou nesse processo de comparação, onde eu me esvazio de mim mesmo. Quando a gente fala com essa moçada de escola, eu costumo brincar com eles, eu falo que nós estamos criando a geração miojo. Né? A geração miojo, que é justamente isso, é tudo no instantâneo, é tudo no agora. Né? Nós não temos mais a prática da espera, a prática... exatamente, a gente não tem mais aquela prática de, não, vamos esperar o bolo ficar pronto, vamos esperar a carta chegar. Não, você manda um WhatsApp para alguém, você já fica olhando. Né? E aí, por exemplo, eu fico doido com as pessoas que têm aquele WhatsApp que não dá confirmação de leitura. Então você não sabe se a pessoa leu, se a pessoa não leu, e aí você fica nesse sofrimento. Por quê? Porque justamente essa pressa, né? Essa pressa. Aí, a geração miojo é justamente isso, é o instantâneo, né? É aquela coisa que você bota na panela, lá na água, em 3 minutos está pronto. E aí eu brinco com eles, Ju. Eu falo assim, se você bota o miojão, 3 minutos está pronto. Quer dizer, sem sofrimento, sem espera, sem ansiedade, está pronto. 3 minutos está pronto. Você tira, põe no prato, mas aquele miojão que você não colocou nada, não colocou tempero, não pôs nada. Vai ter gosto do quê? Aí todo mundo fala, né? Gosto de nada. Fala, é isso. É isso que nós estamos nos tornando. Uma geração miojão. Pessoas que têm sabor de nada.
porque a gente vai se esvaziando tanto de nós mesmos, e aí de que forma que o miojo precisa se complementar? Através de acessórios. Então o miojo ele precisa de temperos para poder ter sabor. E a gente que se tornou o miojão, se esvaziando cada vez mais, nós vamos atrás do quê? Do acessório. O acessório acaba tendo mais importância do que eu. O que eu chamo de acessório? Tudo e qualquer coisa que não seja eu. O meu carro, a minha roupa, a minha casa, aonde eu moro, tudo. Tudo acaba. Então é uma disputa louca e aí começa a acirrar ainda mais a comparação. Porque o fulano tem o carro que eu acho que eu merecia ter também. Então por que ele tem e eu não tenho? Né? Porque eu não quero a jornada é diferente, criatura, não? Pois é, pois é. E aí ninguém quer saber do tal do processo. Do tal do processo. Né? Processo é crucial na vida. Né? Processo é crucial na vida. Ninguém chega num propósito, ninguém realiza um propósito sem passar pelo processo. Né? E quando a gente fala da importância do processo, essa coisa onde nós estamos aqui, quando mal utilizada, que é a rede social, né, ela dá a impressão de que todo mundo é feliz. Então, até surgiu um meme, né, Ju, há pouco tempo aí, e fora do story, tu tá bem? Ah, né? Eu gostei. Puta, isso aí foi fantástico, foi fantástico. Por quê? Porque você abre o Instagram, assim, tá todo mundo tem corpaço, todo mundo tem o corpo melhor do que o seu, todo mundo transa melhor do que você, todo mundo come melhor do que você, todo mundo viaja melhor do que você, todo mundo vive melhor do que você. Rodrigo, todo mundo tem um dia mais animado que o meu, porque eu penso, gente, esse povo faz tudo, que dia animado, faz um monte de coisa. Pois Quando é. eu trabalho escrevendo, o meu mundo é mais assim, né, introspectivo, assim, gente, então eu não faço nada, que bosta de dia é esse, não fica assim, gente, olha, não fui em tal lugar, não fiz, eu tô escrevendo. Hoje eu amanheci com esse olho inchado, porque tava muito calor, e eu pingo, né, colírio, eu falei assim, nossa, ó, eu pensei assim, o bastidor da live, ninguém acredita, porque eu já pensei, como eu vou entrar numa live, o olho desse o olho inchado, mas eu não vou entrar. Porque e a gente pensa assim, a vida é essa, né? A vida são esses imprevistos, essas coisas. Então a gente faz, e essa é a verdade. E aí, retomando o assunto que você está falando, todo mundo precisa de stories. Pois é, não, e todo mundo acha assim, a gente acaba achando que todo mundo está melhor justamente porque a nossa visão sobre o outro é superficial, ela é fragmentada, Ninguém posta a conta que está vencida, ninguém posta a bronca que levou do chefe, ninguém posta a briga que está com a esposa ou com o marido, ninguém posta a crise conjugal, ninguém posta a brochada que deu à noite, ninguém posta essas coisas. Ninguém posta o processo. Ninguém posta o processo. Todo mundo posta o quê? O sucesso, aquilo que deu certo. Então eu que só consumo isso, eu que só consumo aquilo que deu certo, eu acabo me frustrando. Porque justamente eu ignoro essa coisa chamada processo. E deixa eu falar uma coisa para você que no Instituto DIS, nós começamos, Ju, lá em 2016, final de 2016. Nessa maré, né, de coach, né, que teve no Brasil, né? Bastante coaching, né? Coach disso, coaching daquilo e etc. A gente também embarcou nessa maré, até chegar uma hora que o Instituto, chegou uma hora em 2019, que a gente também entrou num processo de introspecção. Porque a gente estava entrando numa pregação uníssona daquela coisa de que você quer, você faz, você quer, você tem, você quer, você pode. E, pô, às vezes não é assim. Às vezes não é assim. Às vezes as pessoas postam aquela frase linda, fica tranquilo que tudo vai ficar bem. E não, nem tudo vai ficar bem. Nem tudo vai ficar bem. O processo até ficar bem
é árduo, é doloroso. É doloroso. Então, e eu acho que, e eu faço aqui um meia-culpa, né, da categoria, do coach, né? Eu acho que nós contribuímos muito com essa frustração, né, com essa frustração que hoje domina a sociedade, né? Com a dose de depressão, com a dose de ansiedade. E era para a gente ter ajudado a curar isso. Né? Tem um filósofo sul-coreano chamado Byung-Chul Han, e ele tem um livro chamado A Sociedade do Cansaço. É extraordinário, porque justamente ele trata disso. É a sociedade que persegue o excelente, é a sociedade que persegue a perfeição. Então, em vez de perseguir, e aí vem de novo aquela ideia das novas sintonias, em vez de querer ser perfeito, eu tenho que querer ser correto. Porque perfeito, ninguém é. Ninguém consegue ser perfeito a todo tempo. E aí você pega as estantes de livros dos coaches, Ju, qual que é o livro que mais chama atenção, que reverberou uma época aí? Seja foda. Seja foda. Na verdade, todo mundo é resultado de uma foda. Mas não seja foda. Seja humano. Seja humano. E ser humano nem sempre é ser foda. Às vezes é estar fudido. Ser humano, às vezes, é estar fudido. Ser humano, às vezes, é chorar. E se der vontade de chorar, pô, chora. Chora. Chora, enxuga as lágrimas e ressignifica aquele momento. Ok, eu sou... Sabe por quê, Ju? Eu comecei a entender que não há transformação na excelência. A excelência é zona de conforto. Uhum. A excelência é zona de conforto. Mas quando eu começo a entender que a transformação está na vulnerabilidade, a transformação está na minha fraqueza, a transformação está a hora que eu venho aquele sentimento de eu não aguento mais. Puta, a hora que dá o sentimento de eu não aguento mais, essa é a hora. Esse é o momento. Esse é o momento em que acontecem os milagres. Esse é o momento em que acontece a transformação. É na vulnerabilidade. E a gente começou a entender isso no Instituto Disju, quando a gente casou o estudo da inteligência emocional com o estudo da inteligência espiritual, que não tem nenhuma ligação com religião. Porque muitas vezes a religião também é aquilo que nos separa de Deus. Né? A religião é aquilo que nos conecta mais com o pastor ou o padre do que com Deus. Então, a inteligência espiritual é aquilo que me conecta com a minha fonte criadora. É aquilo que me faz entender, Ju, que eu e você somos parte da mesma fonte. Então eu começo a entender, aí eu volto no início aqui do nosso papo. A comparação que a gente tem o hábito hoje de viver e de exercer na vida, ela é maléfica justamente porque nos conduz à competitividade. É aquela ideia de escassez. Se eu não chegar primeiro, eu vou ficar sem. Se eu não for antes do fulano, ele vai pegar o meu lugar. Então essa ideia de escassez me faz entender que para eu ganhar, alguém tem que perder. Agora, quando você parte para a ideia da inteligência espiritual, puta, tudo se transforma. Você começa a entender que, tudo bem, a vida é um trabalho constante, mas eu preciso também entender que eu preciso estar bem, mas a Ju também precisa estar bem, todo mundo que está nos assistindo, nos vendo nesse momento, também precisa estar bem. Porque não adianta eu ficar bem e você não, porque de qualquer forma a gente vai se reencontrar e isso também vai me fazer mal. E olha que lição que nós tivemos nessa pandemia. Essa pandemia ensinou isso pra gente. Não adianta eu me proteger se você não se protege. Aí o vírus não vai embora. Não adianta um vacinar e o outro não. O vírus não vai embora. Então nós estamos interligados de uma forma indissociável. E aí quando eu começo a perceber isso, quando eu vejo o sucesso de alguém, eu falo, uau, né? É um que deu certo. Emociona, acredita? Quando eu vejo sucesso de alguém, eu falo assim, então eu também posso. Isso, então é possível, é possível.
né? Isso, é exatamente. É vibrar com o bem-estar do outro. É vibrar com o bem-estar do outro. O Chico Xavier tem uma entrevista dele, muito antiga, até na TV preto e branco. Eu acho que é naquele programa do Saulo Gomes, no Pinga Fogo ainda. E o Chico fala uma coisa, Ju, que para mim, em 1 minuto ele dá uma aula de existência. E o Chico fala o seguinte, que o dinheiro, a riqueza, é a circulação, é o sangue da sociedade. O dinheiro é a circulação do sangue, é o sangue da sociedade, da humanidade. E aí ele diz o seguinte, quando o dinheiro se concentra muito, muito em um lugar só, o que acontece? É uma trombose. É uma trombose. Ali tem uma veia entupida e todo o dinheiro para ali. Vai faltar sangue para o outro lado. E faltando sangue para o outro lado, o corpo entra em colapso. Não é só aquela parte que morre, é o corpo que entra em colapso. Então eu preciso entender que o bem-estar do outro também é importante para mim. E aí a comparação começa a ser no sentido seguinte, eu preciso que o outro esteja bem. Né? A Renata está falando aí trombose social. É exatamente isso, uma trombose social. Porque nos faz um mal, assim como o outro está sofrendo, de certa forma eu também vou sofrer. Por isso que os nossos muros estão cada vez mais altos, por isso que o nosso pavor está cada vez mais constante. E isso, para a gente, acaba sendo sofrimento. Acaba sendo sofrimento. Ju? É uma aula, assim, muito... porque como nós estamos conectados um ao outro por esse universo que é amoroso e é abundante, quando eu entendo que se eu fizer sucesso, o outro também pode fazer, que não, se eu fizer essa live com você, o outro também consegue trazer um conteúdo. Quando a gente entende que o nosso papel é servir o outro, pronto, as coisas começam a mudar, né? A gente para de se comparar, porque cada um está num processo, até em processos evolutivos, né? Diferentes. Exatamente. Então, isso eu acho que é primordial para a gente não se comparar, não se deprimir e esse autoconhecimento que você fala naquele post, né? Do Instituto. Esse autoconhecimento, ele é muito importante. Você sabe que todo e qualquer treinamento do Instituto diz, se você me der a liberdade, para quem está nos assistindo e quiser saber mais do Instituto, tem um perfil aqui no Instagram também, que é @InstitutoDHIS, é Instituto DIS. Então pode ir lá seguir, porque lá também a gente troca muita ideia. Então, Ju, esse processo Rodrigo, nós estamos... Pessoal, se vocês vou pedir para vocês mandarem coração, porque quanto mais coração, mais o Instagram entrega a nossa live, né, Rodrigo? Aí o pessoal... Isso, exatamente. Isso também aqui. Aperta o coraçãozinho aí, tá certinho. Só o coração, gente, por favor. E depois também compartilha a live, né, Ju? Se achar importante, se achar legal, Obrigada. Compartilha com quem você achar que merece, que é importante para você. Porque, na verdade, o que nós estamos fazendo aqui é construindo uma mensagem de amor, né, de transformação. Sim. Eu acho que esse é o nosso propósito aqui. Exato. Ju, no Instituto DIS, todo e qualquer treinamento, a gente, por exemplo, nós temos um treinamento fantástico que é a formação de oradores e palestrantes, que são técnicas de comunicação, não só para quem vai falar em público, mas para qualquer tipo de comunicação. Você vai falar numa reunião, você vai falar... Então, toda a comunicação tem uma abordagem. São 3 dias intensos de treinamento, começa às 8 da manhã e vai até quase meia-noite, entendeu? Os 3 dias... É tremendo, é uma imersão mesmo na questão da comunicação. E esse treinamento, como todos os outros, começa com o quê? Autoconhecimento. Porque até mesmo a comunicação, eu só consigo externar aquilo que já está consolidado aqui dentro. Então a primeira comunicação que tem que acontecer é a intrapessoal. A intrapessoal. Então quando eu começo a entender
que tudo da minha vida depende da identificação do meu propósito de vida, quando eu começo a entender isso, tudo começa a ser ressignificado na minha vida. Eu começo a entender, por exemplo, que o processo é necessário. Eu começo a entender que não existe transformação, não existe vitória sem processo. Até mesmo se você pegar, por exemplo, vamos pegar um cara fantástico para a gente falar, o lado humano, o tal do Jesus Cristo. O tal do Jesus Cristo. Jesus foi um cara que tinha todo o poder para dispensar o processo. Tinha todo o poder para dispensar o processo. Para dizer, olha, não, isso aqui eu não quero, isso aqui eu não... Pô, o cara andou sobre as águas, o cara curou paralítico, o cara curou cego, o cara multiplicou pão, multiplicou peixe. Para que passar por sofrimento? Ele podia dispensar o processo, mas ele sabia que se ele dispensasse o processo, o principal propósito da existência dele não teria se cumprido. Existe uma conversa no Evangelho retratado em que Pedro propõe para Jesus, nós não vamos te entregar, nós vamos lutar até o fim, nós não vamos te entregar. E aí ele fala, não faça isso, não faça isso. O plano precisa se consumar. Por quê? Quando eu aborto o processo, o resultado não vem. A mesma coisa que a gente faz sempre um exemplo emblemático, né, da transformação da lagarta em borboleta. Puta, é um sofrimento da lagarta. Para romper o casulo é um sofrimento de dor, de dor. Então, muitas vezes, a gente tem vontade de ir lá e ajudar. Só que se eu ajudar, eu vou matar. Não vai nascer aquela borboleta. Ela precisa dessa dor. A gente, para nascer, precisou de dor também, da dor do parto. É um processo traumático o nascimento. Então, se eu digo, olha, não, eu não quero passar por isso, eu quero chegar onde eu quero, mas eu não quero passar por sofrimento, você não vai chegar. Porque atrás de toda vitória, atrás de todo propósito consumado, tem um processo. Tem um escritor brasileiro, Graça Aranha, e eu não acredito em coincidência, né? Mas hoje eu vi essa frase, então eu acredito na mão de Deus mesmo. E o Graça Aranha, Ju, escreveu o seguinte: liberdade é como a vida, nasce e cresce na dor. Liberdade é como a vida, nasce e cresce na dor. Todo mundo quer liberdade na vida. Liberdade do quê? Liberdade de ser o que quer ser, liberdade de dizer o que quer dizer, liberdade de pensar o que quer pensar. Mas a liberdade, ela nasce quando eu preciso conquistar tudo isso. E o processo é doloroso. E eu preciso entender que é na minha vulnerabilidade que as coisas acontecem. Eu preciso me entregar para essa vulnerabilidade. Então eu preciso entender que quando eu me comparo com alguém, eu estou abandonando o meu propósito. Eu estou tirando o olhar, eu estou desfocando do meu propósito para focar no outro. E isso me esvazia de mim mesmo. Isso me abandona. E isso te deixa uma lacuna, um fundo do poço tão grande, porque se você se comparar com pessoas que já chegaram em determinado segmento da vida, alguma coisa que várias pessoas admiram, pessoas de áreas diferentes, você vê, essa pessoa chegou lá, ela conseguiu. Menino, mas ninguém sabe o tanto de disciplina, de não, de perrengue que essas pessoas passaram. Então é muito bom ver o sucesso dos outros, mas assim, essa construção do sucesso, você precisa ter uma resiliência, uma constância naquilo, é todos os dias pensar no seu propósito. Então, é por isso que poucas pessoas conseguem realizar os seus desejos. Eu penso assim, porque te exige um esforço subhumano para continuar, porque você vai passando pelos processos e a vida, ela não para, ela vai acontecendo. A vida não fala assim, tá lindinha, vai aí, vai tentar aí o que você quer, que a gente vai ficar aqui te olhando.
Não, ela vai te dando cacetada e você tem que ir andando com isso. Então, eu acho que é ir administrando conflitos, sentimentos e emoções e não perder o foco. Ô, Ter Ju, até você uma falou uma certa coisa. frieza, sabe? Pra... Isso, isso. Você falou uma coisa aí crucial também, nessa questão da comparação. Então, por exemplo, quando a gente fala assim, ok, então eu vou me vigiar para trocar a comparação pela inspiração. Beleza. Aí eu vejo fulano que deu tudo certo, que está indo bem e tal. E eu vou saber do processo do fulano. O que ele faz, o que ele come, sabe? Aquelas coisas, né? Onde dorme, né? Eu quero saber tudo isso. Beleza, eu colhi essas informações, eu consegui, são verdadeiras, bacana. Só que eu não posso aplicar nua e crua realidade na minha vida. Por quê? Porque o fulano tem as condições, as particularidades dele. E eu tenho as minhas. Então aquilo que funcionou para fulano pode não funcionar para mim. E aqui eu falo mais uma vez, tem alguns amigos meus que são coaches, que ficam até bravo comigo, falam, pô, você está falando mal da profissão? Eu, cara, deixa eu falar uma coisa. Eu, enquanto advogado, eu nunca deixei de fazer autocrítica. Enquanto jornalista, eu nunca deixei de fazer autocrítica. Sendo coach, eu nunca vou deixar de fazer autocrítica também. Por quê? Porque eu preciso buscar a minha vulnerabilidade, eu preciso saber aonde que eu tenho que melhorar. Então eu preciso entender, inclusive, porque tem alguns coaches que falam o seguinte, olha, você quer ter sucesso? É assim, ó, acorda às 5h20 da manhã, vai meditar e vai não sei o quê, porque isso aí que... Ok, bacana, funciona para o João, funciona para o Zé, funciona para o Antônio e para a Roberta, mas não funciona para o Rodrigo, não funciona para o Paulo, não Por quê? Porque cada um tem a sua particularidade. Eu não posso pegar, eu posso pegar aquilo que de repente eu posso adaptar ao meu jeito de ser. Por exemplo, eu tenho verdadeiro pavor de acordar cedo. Significa que eu não acordo cedo? Não, eu acordo cedo. Quando tenho que acordar, quando tenho compromisso, eu acordo. Mas eu não deixo de dizer que eu detesto acordar cedo. Então, quando eu pego alguém dizendo, você quer ter sucesso? Tem que acordar às 5h20 da manhã, tá? Eu falo, fudeu. Porque se isso for verdade, se isso for verdade, eu vou ser fracassado. Porque acordar assim... Porque acordar é a mesma coisa que eu, no Instituto Disso, começar a dizer, ó, você quer ter sucesso? Tem que ficar acordado até 1h30 da manhã. Fazendo coisas, lendo livro até 1h30, porque aí tem mais a ver com a minha rotina. Agora, eu não posso dizer isso como verdade absoluta, porque cada um tem o seu estilo. Então, quando eu vou me inspirar em alguém, eu também tenho que ter esse cuidado de ver o que a pessoa faz e adaptar isso para a minha realidade, adaptar isso para o meu estilo de vida. E a partir daí, começar... Que olha só, eu falo que na vida tudo preciso, tudo exige criatividade. Tudo exige criatividade. E a criatividade faz você fazer a combinação de coisas. A combinação daquilo que alguém já fez, a combinação daquilo que já existe, com algo que outra pessoa também já existe e já criou, e aí você combina e cria uma coisa nova. Alguém algum dia, Ju, criou a ideia de, olha, nem todo mundo tem carro. E às vezes as pessoas não têm carro, mas não gostam de andar de ônibus. Então vamos criar um motorista de praça, um motorista que depois ficou chamado de táxi. Vamos chamar o táxi, né? Vamos chamar de táxi. Puta, uma puta criação, bacana, criaram. Aí depois criaram o tal do celular, de aplicativo e tal. Aí alguém falou, puxa vida, tem o táxi, tem o motorista particular, tem o celular, tem aplicativo. Vamos criar um aplicativo que vai juntar o motorista, que está precisando trabalhar lá, e alguém que está precisando de uma locomoção aqui rápida, e aí criou o tal do Uber. Então eram coisas que já existiam, que outras pessoas tinham criado, e aí a pessoa vai lá e combina. Então, nem tudo que está posto é para ser consumido como verdade absoluta para mim. Eu posso pegar isso, combinar com aquilo e adequar à minha realidade. Isso é exigir de mim a criatividade do processo. Porque se uma pessoa falar para mim, ó, bem, é 5 horas da manhã tem que acordar, não que eu não acorde, que eu seja preguiçosa, mas eu não produzo.
Então, se você não produz, não adianta você estar acordado às 5 horas da manhã. Não é melhor você acordar às 8 ou às 7 e começar a se autoconhecer e entender que das 8 a meio-dia você produz mais. E que das 2 às 5 você produz também. Aí você já entendeu que você funciona assim e assim vai. Agora, assim, todo mundo acorda às 5 horas da manhã e vai produzir. Eu não faço. Não. Cacete total. Ninguém nem vai se comparar a mim, porque nisso ele vai fracassar. Não funciona, não funciona. Então, é isso que você falou, é ir olhando, modelando esses exemplos de sucesso e trazendo para a sua realidade, para que não haja ansiedade, depressão, frustração, né? Todos esses sentimentos. Esse processo de comparação nociva, né, que nós estamos falando, da gente ver superficialmente a vida do outro, isso está criando um problema, hoje em dia, diagnosticado como a síndrome do impostor. A síndrome do impostor, onde a pessoa se acha sempre incapaz, sempre uma falsidade, uma fraude, exatamente. A pessoa se acha sempre uma fraude. Né? Por quê? Porque ela não se acha digna daquele processo bem estruturado, daquele processo bem resolvido que ela fez. Mas ela fala, não, é porque estava... Por exemplo, alguém, igual um filho, chega, veio da escola e fala, eu tirei 10 na prova. Puta, parabéns, legal, mas estava fácil. Não. Está aí a síndrome do impostor. Você não tirou 10 porque estava fácil. Você tirou 10 porque você estava preparada para aquilo. Você estudou, você se aplicou, você se dedicou. Então, parabéns, você merece. Então, os pais têm que estar muito atentos a isso, porque, na verdade, a gente acaba reproduzindo nos nossos jovens tudo aquilo que ainda tem de ruim na gente. Então, não é querer vender o peixe, né, Ju? Mas é vender também o peixe. Mas no Instituto DIS, por exemplo, a gente tem um curso chamado Advanced Life, né, que agora, com a graça de Deus, nós vamos voltar ao presencial e etc. Que são 20 sessões, né, em grupo, né, em grupo. Então, são 20 aulas de 2 horas. 2 horas, 20 aulas de 2 horas com intervalo. 2 horas não dá, vamos colocar 3 horas vai a aula, com intervalo, etc. E o Advanced Life, ele é um processo de autoconhecimento. São 20 sessões de autoconhecimento, onde eu trabalho desde a visão sistêmica da minha vida, o meu eu familiar, o meu eu profissional, o meu eu com a lida com o dinheiro, o meu eu com a lida com a saúde, o meu eu na vida sentimental. Então, tudo isso a gente faz justamente por quê? Porque as pessoas precisam começar a procurar. Se não for no Instituto DIS, procure outro instituto sério que vá trabalhar o autoconhecimento. Hoje, não adianta a gente querer viver uma vida de propósito se a gente não se dedicar primeiro ao autoconhecimento. Se eu não identificar em mim quais são as minhas habilidades e os meus propósitos, não adianta. Eu vou sofrer e às vezes eu vou sofrer um processo à toa, porque eu não sei aonde eu quero chegar. Sabe? Sim. Aquela coisa que eu falei agora de aplicativo, né, do Uber, é a mesma coisa quando você vai colocar lá para poder ir para algum lugar, você vai colocar lá no Google Maps, lá você vai... para onde você deseja ir? Ah, não sei. Para onde você... Não sei. Tanto. Se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. Né? Tá aí já na literatura isso. Alice no País das Maravilhas. Eu acho assim... Quando a gente tem... eu falo muito, né? Que gente tratada, gente que não enche o saco dos outros. Gente que se conhece, não fica enchendo o saco. A gente que tem esse autoconhecimento,
já vai seguindo o teu caminho e não vai pipocando na vida do outro. Não é verdade? Exatamente, exatamente. Ela já entendeu o propósito e ela está indo. Enquanto essas outras pessoas que, infelizmente, não tiveram essa pegada, nossa, deixa eu me autoconhecer para caminhar com a minha vida, mexer o doce, fica, eu não sei, em Nárnia. Ah, então aqui tá bom, o que o outro está fazendo? Então, a agenda dos outros, a vida dos outros, tudo fica vai orbitando assim, sabe? E as pessoas eu vejo muito, muito perdidas. Eu vejo assim, vai se influenciando pelo outro. Então, quando você tem uma meta, não precisa ser a meta de ser o Einstein, não, viu, gente? Né? Uma meta para ir seguindo a sua vida, servindo as pessoas, você para de olhar para os lados e ir se envolvendo, porque isso te custa tempo, te custa energia. Então, assim, gente tratada, gente que tem um autoconhecimento, gente que está internamente equilibrada dentro do eixo, ela caminha com a vida. Não é mais ou menos isso que você caminha com a vida? É exatamente isso. Quando a gente sabe para onde quer ir, e você tocou num ponto também muito importante. Quando eu descubro o meu propósito, quando eu descubro o meu plano de vida, eu preciso escalonar as minhas chegadas. Então, por exemplo, a minha chegada é o meu plano de vida, o meu propósito é esse aqui, fudido, legal, gigantesco, bacana. Mas até ele, eu tenho alguns degraus para alcançar. E eu tenho que celebrar cada degrau que eu alcançar. Por quê? Porque senão ninguém aguenta. Ninguém aguenta não ter reconhecimento por cada etapa vencida. Então, eu não posso deixar para celebrar só quando eu chegar lá no meu sucesso final, na minha realização final. Não. Cada etapa do processo precisa ser celebrada. Então, quando eu tenho essa visão de onde eu quero chegar, tudo isso facilita. Tudo isso é fácil. E você falou com toda a propriedade mesmo, que gente tratada não enche o saco de ninguém. Porque a pessoa que se abandona, a pessoa que não vive a sua própria vida, ela vai atormentar os outros porque ela quer viver a vida dos outros. Então ela vai ser aquela pessoa sempre indesejada. Porque como ela abandonou a vida dela, ela vai querer, agora eu quero ser amigo do fulano, que a vida dele tá legal, tá um sucesso, tá bacana, então eu vou me aproximar do fulano, e é aquela pessoa que vai, que chega, e sempre arregaça a vida dos outros. Por quê? Porque arregaçou com a sua própria vida. A pessoa acabou desistindo de si mesmo, e aí vai se pendurar nos outros. Então essas pessoas acabam sendo mesmo um estorvo, né, na vida da gente. E até no Advanced Life a gente tem um momento em que a gente estuda o contágio social, em que a gente identifica quais são as pessoas que valem a pena eu estar perto, eu estar junto, e esse contágio ele tem que ter gerenciamento constante. Não só de pessoas em presença física, mas, por exemplo, gerenciamento do contágio das redes sociais. Eu tenho um perfil de alguém que eu adoro, mas aí eu começo a perceber que, visitando aquele perfil, quando eu saio dele, eu saio de lá, eu saio mal, porque eu saio frustrado, eu saio depressivo, eu saio triste, porque eu estou muito longe ainda de alcançar aquilo, isso me faz mal. Significa o quê? Eu preciso gerenciar, eu preciso dar o unfollow aí urgente, parar de seguir esse perfil, porque me faz mal. Aquilo que me faz mal, e um mal sem propósito, porque quando te faz mal e ainda faz parte do teu propósito, e aí está no processo. Aí beleza, é aquilo que nós já falamos. Se tiver que chorar, chora. Se tiver que sofrer, tem que sofrer. E tem que passar, tem que sofrer. E não adianta negar. Não adianta falar, não estou sofrendo. Não, tem que chorar. Em uma das formações que eu fiz de coaching, teve um professor que dizia, coach não chora. Coach não chora. Coach não se emociona. Quando você vai dar uma palestra, quando você vai dar um curso, tem hora que eu não consigo, tem hora que eu me emociono com coisa que eu mesmo estou falando. Por quê? Porque se aquilo não serve para mim, Ju, eu não vou acreditar que sirva para ninguém. Então se aquilo não te transforma, Exatamente.
Exatamente. Então, quer dizer, eu sou a primeira pessoa que tem que viver aquilo que eu falo. Sim. Né? E é uma luta constante viver o que eu falo. Então isso me emociona. Então às vezes eu estou fazendo uma live e tal, eu acabo me emocionando, eu acabo chorando e tal. Por quê? Porque eu acredito, se deu vontade de chorar, chora. Por quê? Não, volto naquele negócio. Para com a ideia de seja foda e seja humano. Mostra a tua vulnerabilidade. Se você pegar, eu volto de novo na história dos heróis da fé. Né? Se você pegar a Bíblia Sagrada dos heróis da fé antes de Cristo e depois de Cristo. Se você pegar todos, a graça, a presença de Deus e a transformação sempre acontece na vulnerabilidade. Sempre acontece quando há fraqueza. Porque enquanto eu estou cheio de mim mesmo, quando eu estou dizendo que eu sou foda, eu estou forte e tal, não sei o quê, significa que eu não preciso de ninguém, que eu não preciso de nada, que eu não preciso de apoio, que eu não preciso de graça. E aí as coisas não acontecem. Quando eu entendo a minha limitação, quando eu entendo a minha vulnerabilidade, eu me abro para a graça, eu me abro para o milagre. E aí as coisas acontecem. Então eu tenho que ter essa clareza para mim. Não adianta querer reinventar a roda, né? Olha para os grandes heróis da humanidade, as grandes histórias, é tudo mesmo, é um roteiro já pronto, quase. Exatamente. Né? Você Exatamente. vê que há sofrimento, que há o processo, que há a busca, né? E que há a recompensa. Isso, é isso. E a vitória, ela é o resultado desse processo, muitas vezes, de sofrimento. Esse processo de espera, esse processo de angústia, esse processo, muitas vezes, que a gente entende até mesmo quando a gente fala de algo que vem pela graça, de algo que vem por um milagre, de algo que vem... tudo isso precisa da dor da espera. Né? Para uma árvore crescer, precisa da dor da espera. A semente precisa ser afundada na terra, precisa ter chuva, precisa ter a dor da espera. Para você nascer, precisou ter a dor da espera. A gestação é um processo incômodo, eu imagino. Né? A gestação é um processo incômodo. Então, quer dizer, existe a dor da angústia da espera, justamente porque a gente sabe, mas a gente sabe o que é que vai nos encontrar lá na frente. Isso é a tal da fé. Né? E quando eu tenho essa fé, eu vou me inspirando nas pessoas que atravessam o meu caminho. Por quê, Ju? Porque eu não perco o olhar da minha chegada. Eu sei onde eu quero chegar. E aqueles que passam por mim me auxiliam, me ajudam. E quando não auxiliam, quando não ajudam, eu faço a pergunta: o que eu posso fazer por essa pessoa? Se não for nada, então eu tenho que me afastar. Porque se não veio para ajudar, e se eu não posso ajudar, então não serve para o meu caminho. Vai atrasar o processo. Então eu preciso também ter isso muito claro na minha vida. É por isso que assim, eu vejo muito a vida de um jeito meio que nasceu, tá valendo, né? Chorou, tá valendo. Então, aí um dia eu era muito... Muito bom isso. Nasceu, tá valendo. Começou. Levanta desse berço. Ó, não dá essa ideia para esses coach maluco, não, porque já vai ter um livro aí. Mas é valendo, você fica assim, vai, mas não vai. Eu sei, mas já tem o livro aí, levanta desse berço. Né? Levanta desse berço, 4 da manhã. Deus! Jesus. Maquiavel disse no livro, né? Ele fala assim, a vida é uma estratégia. E não deixa de ser uma estratégia. Então, quando eu li aquela frase, que Maquiavel era o meu livro de cabeceira, né? Eu falei, opa, como eu sou muito pragmática, eu pensei, então tá, o que tem que fazer? Onde tem que ir? Eu não gosto de ficar enrolando muito, então vamos. Qual que é o caminho? Qual que é o toque? E é até um jeito melhor, porque você vai escalonando, vai por etapa, vai riscando assim, já foi. E isso é muito bom, porque para você não se perder, igual você falou no começo, né, da live, que algumas pessoas falam, a vida é muito curta. Tá, então... E o que você está fazendo? Caminhar com foco,
para a gente passar pela vida das pessoas com amor, com gentileza, servindo, com palavras que te engrandecem, né? E é muito bom Exatamente. quando a gente chega nessa parte da vida e ver assim, o que eu estou, hoje o que eu vou fazer para o meu próximo? Eu vou ser gentil, eu vou trazer boas palavras. Então, acho isso muito importante para a gente não se perder no caminho. Rodrigo, A gente não pode, Ju, eu sei que nós já estamos finalizando, né? Mas a gente não pode virar a sobra de consequências não sofridas. A gente não pode ser o resultado de consequências não sofridas. Então, muitas pessoas, com medo das consequências, abortam a própria vida. Então, a vida é mesmo errar e acertar, errar de novo e acertar, errar e acertar. Então, quem tem medo de errar, acaba desprezando o que há de melhor na vida. E não é à toa que a gente tem um dia após o outro, né? Eu errei hoje, eu tenho amanhã para consertar, né? Eu tenho amanhã para viver melhor, eu tenho amanhã para buscar uma vida melhor, né? Então, a gente não pode, no final das contas, ser o resultado de consequências não sofridas. Eu acho que essa é a grande, assim, um mantra para a gente acordar todos os dias. Eu não posso ter medo de errar. Sensacional. Porque quando a gente tem medo de errar, a gente também não faz a vida andar. A gente tem medo de errar porque a gente quer ser perfeito para o outro. A gente Pois é. muito perfeito. Aqui nessa live fala um monte de coisa. E nós já falamos aqui, né, larga a mão de querer ser perfeito, seja correto, mas abandona a ideia de perfeito. Abandona. Perfeito, se você pegar a etimologia da palavra, perfectum é feito até o final. Então, quer dizer, perfeito você só vai ser quando você morrer. Lá você está perfeito, porque você já percorreu todo o caminho. Acabou. Né? Acabou. Então, o grande lance é o seguinte, nós vamos falar agora desse assunto cruel, mas a hora que você morreu, lá você não é nada. Você é aquilo que você deixou. E o que você vai deixar? O que você vai deixar? Pois é. Então, o grande desafio da vida da gente é isso. É descobrir o propósito. Cada um de nós veio diferente um do outro. Cada um de nós veio. Por isso que essa comparação também é nociva. Até mesmo cada um de nós, a gente não se identifica pela assinatura, pelo número do CPF, por nada. A gente se identifica pela digital das mãos. Olha o tanto de bilhões de pessoas que tem no mundo e cada uma tem a sua. Nenhum tem a digital igual a do outro. Por quê? Porque somos únicos, somos feitos para um propósito de vida. Então eu preciso logo encontrar o meu propósito e viver a minha vida com a maior dedicação possível, com o maior amor possível. E eu acho que é esse o desafio diário que a gente tem que ter. Rodrigo, essa live foi bem produtiva, né? Eu gostei bastante. A gente está Eu também. indo para o final. Eu queria muito te agradecer por você compartilhar com a gente o seu conhecimento, o seu tempo, que eu percebo que é uma troca muito amorosa que você faz, essa troca de conhecimento, troca de energia com a gente. Desde o meu primeiro contato com você, você foi muito educado, muito solícito. Então, assim, fiquei muito feliz mesmo. E agora que essa live já está terminando, está se concretizando, fico mais feliz ainda de poder ter levado boas palavras para as pessoas e que elas consigam prosperar na vida, que prosperidade não é só dinheiro, prosperar é você ir fazendo acontecer, né, na sua vida. Então, acho que é essa a mensagem que fica, minha, da live. E para finalizar, deixo uma mensagem sua para a gente terminar essa terça-feira, que foi um calor horrível aqui em Ribeirão, de uma forma mais leve, mais com o coração mais tranquilo. Ju, eu quero agradecer também, dizer que há bastante tempo eu admiro o teu trabalho como escritora, como gente de teatro, né, que eu amo essa vida de teatro. Então eu admiro bastante essa disposição tua de trazer coisas boas para as redes sociais, habitar este universo maluco das redes sociais
um conteúdo preocupado em espalhar amor, espalhar coisa boa. Então eu quero dizer que eu, mais uma vez, sou muito grato pela oportunidade, pelo convite, e dizer que eu estou sempre à disposição, eu, o Instituto Diz, a Renata, todos nós estamos abertos, e eu quero já de antemão convidar você, assim que a gente já tiver a primeira turma, depois da pandemia, né, a primeira turma presencial do Advanced Life, eu quero te convidar para conhecer o conteúdo, porque lá a gente faz um trabalho de entrega também muito bacana. Muitíssimo obrigado pela oportunidade de estar aqui com você e com tanta gente bacana que entrou aqui e que fez parte também dessas reflexões. Eu vou sim, vou com o maior prazer. Também quero agradecer o pessoal que ficou com a gente aqui na live. Pessoal, muito obrigada. Obrigada pelos corações, vocês foram pelos comentários, vocês foram sensacionais. Muito, muito obrigada, gente. Que a gente tenha uma noite assim, plena, cheia de paz. Amém. Amém. E a live vai ficar gravada, viu, pessoal? Quem não assistiu inteira, pode enviar para os amigos também. Muito bom. Manda para os amigos, para quem... Lembra aquela pessoa que você ama, que você fala, não, eu quero o bem dessa pessoa. Manda essa live para ela. Excelente, Rodrigo. Muito obrigada. Uma boa noite. E a gente vai se falando aí nas redes sociais, pelo WhatsApp também. Um grande beijo para Renata. Manda sim, obrigado. Por nada. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, pessoal.